Coisa linda, né? Esse é nosso amigo querido. Glória a Deus. Amados, serei breve, prometo mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, bem rapidinho, capítulo 19. Nem vou comentar muito mais, não dá nem tempo de comentar que essa bênção que foi, né? Mas a Deus toda glória. Mas tem uma palavra rápida e eu quero ler com você, 2 Reis 19. Eu vou ler na minha NVI. É um texto muito conhecido, inclusive o pastor acabou de falar. E também o pastor Bruno já teve uma oportunidade também de falar sobre esse texto, mas eu quero trazer para você um sentido dele diferente. Aleluia. Desculpa, eu disse primeiro não, 2 Reis, né? Não segundo, 1 Reis. 1 Reis 19. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 3, da versão NVI. Elias teve medo e fugiu. Vamos começar num. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas de Baal à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor. Ele repetiu tudo de novo. O Senhor lhe disse, volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho, como rei de Israel, unja Eliseu para suceder como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada, e Eliseu matará todo o que escapar da espada. Lá na frente. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, conduzindo a 12ª parelha. Até aí. Amados, como é que Deus trata um coração quebrantado? Como o coração cansado, destruído, como estava o de Fabiano. Isso é uma palavra para mim e para você. Isso é um exemplo clássico de uma depressão na Bíblia.
tá? Um exemplo clássico de uma depressão. Quando a alma entra em colapso, veja, o Elias, ele tinha usado, todo mundo conhece a história de Elias, Deus usou ele naquele mover que ele colocou a lenha no altar, tinha 400 profetas de Baal, que eram Deus, e ele diz, o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. E os 400 profetas clamaram, não aconteceu nada. De uma única oração de Elias para Deus, Deus manda o fogo, suga toda a água encharcada e queima toda a lenha. E depois eles mataram os 400 profetas de Baal. Depois dessa grande vitória, Jezabel, esposa de Acabe, que era o rei, tá? Diz que vai matar Elias. E Elias acaba de matar 400 profetas e tem medo de uma mulher. E ele corre para se esconder. E o povo pensa que Elias foi se esconder numa caverna. Não, Elias foi para o deserto. Ele correu para o deserto. E naquele deserto brotou os sentimentos de Elias. Primeiro, o medo, no versículo 3 ele diz, Elias foge, né? E ele diz, Elias teve medo. Ele teve medo, foi o primeiro sentimento. O segundo sentimento foi o desânimo, quando ele diz, eu já tive o bastante, Senhor. Eu não quero mais. E veio o desânimo. Depois veio a frustração. Bom, eu já vi que eu não sou melhor do que os antepassados. Eu já isso que aconteceu, ok, tudo, mas eu vejo que é que adiantou matar 400 profetas se eu vou morrer aqui. A frustração. E aí ele fez o quê? O sentimento de desistência. Então, ele desistiu da vida. Ele se isolou, o isolamento. Ele fugiu para o deserto. O deserto fala de quê? De isolamento. Ele não queria mais pessoas. Ele não queria mais o chamado dele. Ele desistiu. E no versículo 4, ele desejou tirar, ou seja, não que desejou, ele pediu para Deus tirar a vida dele. Então, são sentimentos que homens de Deus passam. Que nesse processo minha esposa passou. Todo esse processo. E aí, quando o ser humano chega nesse ponto, qual a solução? Qual é o tratamento de Deus para isso acontecer? E muito interessante, quando Deus me deu essa palavra, meu Deus, foi os processos. Infelizmente, eu não estou mais com tempo para trazer cada ponto, mas como foi parecido, assim, o processo que Elias passou com o que Fabiana passou. Foi muito interessante. Né? Enquanto eu entrava ali na palavra, eu ia percebendo, meu Deus, o mesmo processo, não é? O mesmo, em cenários diferentes, mas o processo foi o mesmo. Os planos de Satanás não é criativo, gente, ele não tem o poder de criar, mas ele é insistente, ele tem força, ele tem poder. E ele sabe a fraqueza do ser humano. A estratégia que ele usou para Adão e Eva e todos os homens de Deus, ele usa até hoje, e até hoje os homens caem. Mesmo sabendo o que é que vai acontecer, como Satanás trabalha, o homem cai. Seja em tentação, seja com mulher, seja com traições, seja com poder, com fama, com dinheiro. Quantos homens de Deus se perdem por quando começa a ganhar dinheiro, poder, abandona o Senhor, não investe mais na obra. Então, o modelo que Satanás usa desde o início é o mesmo, porque ele sabe que o ser humano cai. Então, o processo que ele usou com Elias, ele usa muito. Dependendo do nível de cada chamado, ele vem com maior intensidade. Amados, nós ficamos um pouco distante, eu fiquei um pouco distante nesse processo. E foi muito doloroso. Muitos irmãos viram, às vezes, que eu não vim aqui
tudo bem, alguns foram a trabalho, nunca fiquei em Luanda e não vim num culto, muito raro, eu não consigo. Mas no processo que Fabiana passou, foi muito doloroso para mim, para minha família. E foi uma dor muito grande. E aconteceu esse processo, não só para Fabiana, mas refletiu para minha família. Então, esse sentimento de isolamento, de ver Fabiana daquele jeito, foi muito doloroso. E Deus tem um tratamento para esses casos. Deus não nos abandonou. Parece, quando você passa um problema nessa profundidade, você viu as palavras de Fabiana, foram palavras muito difíceis para uma pessoa que lidera um ministério ouvir. Por quê? Você pensa aí nos grandes ministérios, meu Deus, o apóstolo fulano de tal, ou o líder, ou o bispo, ou alguém que comanda o ministério. Às vezes você olha, é uma vida, né, de uma família perfeita, um casal referencial, não é assim? E as pessoas olham aquelas líderes como pessoas quase que perfeitas. E muitas vezes eu perguntava ao Senhor, por que o Senhor me chamou, sabendo de tanta limitação que eu tenho e que Fabiana tem? Nós somos a primeira geração, não somos filhos de pastores, nem filhos de cristãos. Nós nascemos em famílias completamente destruídas, destruídas a nível dos princípios da palavra, com rejeição, com violência, com adultérios, né, com ambientes completamente destruídos, e Deus resgata a minha vida, a vida dela, e na primeira geração que nós somos, porque já estamos criando nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas por que eu disse, Senhor? Porque o Senhor me escolheu, sabendo a minha Fabiana, com tanta limitação que a gente tem, né, com tanta coisa ainda, né, assim, e eu questionava muito ao Senhor, porque tem tantos líderes tremendos, de filhos de pastores, e hoje são tremendos, e você vê uma vida tão perfeita. Será que não é vergonhoso a gente chegar e abrir nossa vida assim, com tantas dificuldades, né? E Deus foi ministrando o meu coração durante esse período. E vinha muito o versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus toma aquelas coisas que não são para confundir as que são. Porque Deus escolheu pessoas tão vulneráveis como eu e Fabiana. Um dos motivos é a disponibilidade do coração. Porque tem muitos que poderiam entregar mais, uma vida muito mais calma, tranquila, mas não estão disponíveis a entrar onde a gente entra. Porque também, como eu falei semana passada, o chamado, Deus toma aquela dor, era onde a gente era mais dolorido, né, dentro da nossa casa, vendo nossas famílias, nossos pais não sendo referências de amor, de compreensão, de respeito, ou de casamento, de matrimônio, mas Deus pega a nossa dor para confundir Satanás e para tornar isso o nosso chamado. Amém? E muitas vezes, eu sempre comento isso, eu falei também semana passada, quando a gente está na obra, o peso vem e a gente procura as pessoas, os ajudadores não têm. Então, muitas vezes Deus me ministrou e acalmou meu coração. Eu teria, sim, pessoas mais estruturadas, a nível familiar, mas elas não querem, elas não estão disponíveis, o coração não está na minha obra. E Deus vai usar qualquer pessoa que diz sim. Deus não foca nas habilidades, Ele foca na disponibilidade. Se você pode ser incrível, família estruturada,
um exemplo, mas se você não está disponível, se a sua prioridade é só sua vida, não adianta de nada. Então Deus vai usar sim homens falhos, pessoas falhas. Como eu passei o vídeo semana passada dos discípulos de Jesus, tudo complicado. Um era zelote, era um rebelde contra os colonos, usava faca, queria matar todo mundo. Os outros dois também, Tiago e João, tudo bruto, querendo que Jesus mandasse o fogo do céu para matar os samaritanos todos. Pedro era impulsivo, falava à toa. Cada um que tinha defeito, o outro era cobrador de impostos, inimigo da nação. Deus pegou, Jesus escolheu aqueles que eram completamente desprezados e escolheu eles, e eles revolucionaram o mundo. E estamos aqui por causa que eles disseram sim, senão você não estava aqui sentado, nem eu aqui. Amém? Então, nesse processo, eu digo, Senhor, obrigado por me escolher. Obrigado, sim, por me escolher. Eu escolhi eu e Fabiana dentro das nossas limitações, porque vimos aqui só um pouquinho daquilo que o fruto da nossa entrega. Mas a batalha é dura demais. Os inimigos invisíveis que estão nessa região celestial nos odeiam, contra-ataca contra a nossa alma, contra a nossa família. E a minha família foi chamada, meus irmãos angolanos, para servir a vocês. Mas eu senti muita falta nesse processo, de muita dor. Eu senti, sim, eu sou humano e eu posso falar, de muito apoio, de abraço, daqueles que a gente muitas vezes esperava apoio. Doeu, o isolamento dói. Mas eu não condeno ninguém. Eu não julgo ninguém. Porque era o tratamento de Deus para mim e para a Fabiana. Mas eu entendo o Elias, o sentimento de isolamento, a decepção. E essa dor toda tem um objetivo, e Deus começa a tratar. E no meio daquela dor, Elias ora. Então, quando você está na sua dor, amado, eu lanço para você, mesmo que a oração seja, como muitas vezes Fabiana deve ter orado ao Senhor, Senhor, eu não quero mais continuar, não consigo mais, me leva. Mas é uma oração, entende? Você está direcionando a pessoa certa a sua oração. Você não vai procurar meios, você não vai procurar só coisas humanas, você vai procurar a quem pode resolver a situação, que é o Senhor. É isso que nós fizemos, amém? É isso que Fabiana fez no meio da dor dela. Depois aconteceu no versículo 15, que o anjo, Deus mandou um anjo, no meio daquela dor, tocou e disse, levanta-te e coma. Deus não mandou um anjo para dar um sermão em Elias, não foi acusar ele e dizer que absurdo que você está pensando isso, rapaz. Por que você está assim? Você é um profeta, eu te escolhi, te deu tudo. Você matou 400 profetas, agora está medrosinho. Não veio dar sermão. Deus mandou o anjo para prover, para abraçá-lo, para levantá-lo. E Deus nesse processo, e posso entender isso como anjos, como pessoas que Deus manda. Surpreendentemente, pessoas que a gente nem imaginava nesse tempo de dor, Deus levantou como anjos. Eu tenho uma lá em casa. Nosso primeiro anjo é Direma, né? É Direma. Nossos filhos são nossos primeiros anjos que nos ajudam, né? Mas Deus mandou, né? Pessoas, muitas vezes não tocou lá em casa, mas que gastou tempo de verdade naquela oração de almoço, não. O grupo aqui de intercessão, a pastora Margarida, que levantou a intercessão nacional, a apóstola Valnice foi muito presente, mesmo não estamos mais na mesma igreja.
presente, a pastora Eneide, a apóstola Rivanda, pessoas da ICEGEC no Brasil, que foram pessoas muito presentes, sem falar do pastor Gustavo, pastores do Diante do Trono. Então, amigos próximos, né? Gustavo, Jaque, sempre assim, não apenas oração, mas presente, insistindo lá, sendo presente muito nas nossas vidas, e muitas outras pessoas que eu não vou falar os nomes, porque isso eu posso esquecer, isso é injusto. Mas eu agradeço a Deus porque mandou anjos no momento da nossa dor para nos ajudar. Se não foi presente fisicamente, foi em oração, foi em intercessão. As mamães do Camizungo, com certeza esse período todo, essa falta, as crianças, quanto clamor que fez pela vida de Fabiana. São anjos, vocês foram anjos, amém? E Deus encontrou, e Ele é alimentado pelos anjos, Ele levanta-se, caminha 40 dias e 40 noites e vai para onde? Para o monte, o que? Horebe, o mesmo monte que Moisés foi, encontrou a presença de Deus. Num período, né? Depois foi para o Sinai. Então, naquele monte, ele encontra o Senhor. Interessante que ele entrou na caverna e Deus pergunta a ele assim: por que é que você está fazendo aqui? No sentido de que ele estava já presente naquele monte. Isso mostra que Deus, mesmo no momento da nossa aflição, não nos abandonou. Quando você está passando problema, o sentimento que vem é que tudo acabou, que as pessoas não querem mais você. Eu sei, teve pessoas que se ausentaram de nós. É verdade. Pessoas que nós achávamos que ia estar lá junto conosco e não estivemos. E é verdade. E ali nós vemos, tiramos o filtro e conseguimos enxergar realmente as pessoas que estão presentes na nossa vida. Mas não tem problema. Não é tempo de exigir nada, porque talvez lá atrás, muitas vezes a gente teve também distraído e não demos assistência a alguém, falhamos também e tudo bem, mas sempre fica uma lição, e a lição que eu tirei também muito, é que a dor do outro, quando a coisa está difícil, é tão bom uma oração, mas é tão bom ficar perto da pessoa e abraçá-lo, e estar junto, porque aquilo eu senti muita falta de abraços, de estar junto, em momentos difíceis. Foi um tempo de muito isolamento. Senti muita falta. Mas eu senti o Senhor. Eu senti. E é uma lição para nós, uma lição para mim, de como precisamos estar mais juntos na dor do outro. E por último, naquele encontro de Elias, lá naquele monte, a gente leu que Elias retoma a alegria, a energia, através do contato direto com o Senhor. O Senhor levanta, manda um anjo, ele come, ele se fortalece novamente. E imediatamente, Fabiana, Deus dá ordem a Elias: vá, unja fulano de tal, unja, ou seja, vá fazer a sua função. Ou seja, Deus devolve a missão dele. Amém? Deus devolve a missão. Aplauda a Jesus. Deus não foi um Deus julgador, não foi um Deus que isolou Elias. Deus viu e entendeu a sua dor, o seu isolamento, a sua fraqueza humana. Ele não julgou, ele foi lá, ele mandou o seu anjo. Depois ele foi para o Monte Horebe e ele se encontrou pessoalmente com o nosso Pai, com Deus. E Deus não o julgou e diz: eu estou com você, eu entendo a sua dor, o seu medo, as suas fraquezas, eu entendo, mas eu estou com você e ainda confio em você. Eu ainda confio. E a prova disso, vai lá, retoma o teu chamado, retoma as redes, Fabiana. Retome as redes, você que Deus deu tanto a você.
retome as redes. Rede fala do serviço para Deus. Rede fala de pescaria, é entrar, exercer o chamado, entrar no mar e entrar no mundo e ser usado por Deus para trazer os aflitos, os que estão distantes e perdidos dentro da sua família, no seu vizinho, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, universidade. Deus quer chamar você. Deus, do jeito que Ele chamou Fabiana e entregou essa palavra para ela e ressurgiu e ressuscitou ela para entregar ela novamente às redes. Deus também quer entregar as redes também para você. Amém? E ele foi, inclusive, baixa só mais um pouquinho, gente. E ele, inclusive, vem e traz Eliseu. Prepare o seu sucessor, porque eu vou te tomar. E fez parte da missão de Elias formar um sucessor. Amém? Reproduzir discípulos. E eu só quero, para finalizar, dizer uma coisa. A reprodução, ele devolve a missão para Elias, e dentro dessa nova missão, ele diz, você vai preparar um sucessor para dar continuidade à obra que eu tenho feito através de você. Em outras palavras, é a mesma coisa que Deus pede de nós. Quando Jesus, falando agora em Jesus, quando ele chama os discípulos após ele ter entregado em sofrimento profundo a sua própria vida em resgate. E ele morre no terceiro dia. Foi tão tremendo ontem no cinema. Quem estava no cinema ontem? Olha, muita gente. Foi tão bom. Rei dos Reis. Fomos tão abençoados. Temos um dia de família, deu quase 200 pessoas aqui da igreja. Amém? Bênção demais. E como foi bom ver o sacrifício de Jesus por nós. Que a alegria dava em cada palavra, em cada cura, milagre. E é esse Jesus que, trazendo para esse contexto de Fabiana, tudo, essa obra linda que Deus nos confiou, esse Jesus, ele quer também que nós reproduzimos também discípulos para ele. Jesus morreu por mim e por você. Quando na cruz ele morre, no terceiro dia ressuscita, ele reúne os discípulos e diz uma ordem: ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele quer usar a mim e você para continuar essa missão que ele fez de resgatar vidas para Jesus. Então eu sou muito grato ao Senhor por ele ter levantado novamente a minha família, a minha esposa. E assim como Elias foi revigorado pela presença do Senhor, eu sei que a minha esposa Fabiana também, naquele hospital, como ela contou, ela teve um encontro com esse Deus, com esse Pai, que não veio julgá-la, que não veio jogar pedras, mas veio abraçá-la e dizer a ela: retome as redes. E ele diz hoje também para mim: retome as redes. Ele diz para você: retome as redes. Eu quero te usar. E você que veio aqui a primeira vez, ou você que está distante de Jesus, vamos ficar de pé. Você não vai sair para a casa de banho, ninguém está, todo mundo proibido de sair desse lugar. É um momento muito especial. Feche seus olhos. Você se levanta, feche os seus olhos e se conecte com o Senhor. É o que você vai fazer agora. Você não vai sair. Feche seus olhos. De verdade, com muita reverência. O Senhor está aqui. Muita reverência diante do Senhor. Ele está aqui. Eu direciono 2 apelos, um para a igreja
E o apelo que eu faço a você, meu irmão, minha irmã, do mais antigo na fé ao mais novo na fé, eu digo uma coisa a você: vale a pena servir ao Senhor. Deus chamou você, como chamou minha família. Se apresente diante de Deus, para você também frutificar, para você crescer, para você exercer o seu chamado diante do Senhor. Ele te chamou. Você tem um propósito na sua vida. Entenda, busque, saiba qual é a tua missão aqui na terra. Deus, Ele te chamou. E eu incentivo você a dizer sim a Ele. Diga sim, Senhor. Eu digo sim ao teu chamado, Pai. Usa-me novamente. Eu não quero viver uma vida infrutífera, mas eu quero que o Senhor use. E eu também, amados, faço um apelo a você, meu irmão, de orar pela liderança, orar pela minha família, nós que estamos à frente do ministério, a orar pelos pastores dessa igreja. Toda a liderança é colocada por Deus. Elas não são perfeitas, não, longe disso. Mas são homens e mulheres que Deus escolheu para conduzir, velar pela sua vida. Honre-os, ore por eles. E na prática, quando eles errarem, não jogue pedras. Ore por eles, esteja junto. Porque no dia da aflição e os maiores níveis de batalha que nós enfrentamos para implementar o reino de Deus nessa terra, são lutas dolorosas, muito doídas. E muitas vezes não encontramos apoio em quem mais nos dedicamos. Então, a ordem do Senhor para essa igreja é que possamos ser sermos mais amorosos, compreensivos, mais presentes na aflição dos outros.